Boa noite a todos. Muito obrigado, Giancarlo, pelas palavras de apresentação. Eu queria, em nome do Prêmio Oceanos, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Julian Fuchs, que aceitou este convite, e agradecer, sobretudo, à CPFL por esta oportunidade também de juntar forças aí, né? O Oceanos é um prêmio que tem tido uma relevância bastante crescente no cenário da literatura, não apenas da literatura brasileira, mas de língua portuguesa em geral, né? Um prêmio que, nos últimos anos, deixou de ser um prêmio de literatura em língua portuguesa de livros publicados no Brasil, mas se tornou um prêmio de literatura em língua portuguesa de uma maneira geral, premiando também livros, julgando, avaliando, recebendo inscrições de livros publicados em quaisquer países, desde que publicados em língua portuguesa. E isso só é possível graças ao apoio de patrocinadores, como é o caso da CPFL, que também patrocina uma série de filmes que nós fazemos no site, veiculamos no site do Prêmio Oceanos. O site é a Associação Oceanos, é uma série chamada Prisma Literário, com vários depoimentos de autores, são vídeos com bastante invenção formal, em que os autores falam de suas obras, e falam não apenas de suas obras, mas como as suas obras permitem olhar para o mundo contemporâneo, que é uma ideia que, de certa maneira, a gente trouxe do próprio Café Filosófico CPFL, que é um modelo, acho que, de programação cultural no Brasil, né? Então, a ideia do Julian Fuchs aqui hoje é justamente olhar um tema contemporâneo através da literatura e com referências na própria obra dele, né? Eu aproveito para complementar em relação à obra do Julian. O Giancarlo mencionou o romance A Resistência, premiadíssimo nesses últimos 2 anos, mas o Julian também é autor de um livro de contos que ele não costuma mencionar nos encontros, porque é um livro primeiro, mas que é um livro que eu tive o prazer de resenhar quando ele foi lançado, e é um livro que eu acho muito notável, que já indicava o valor do escritor. É um livro que se chama Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu. Seguiram-se os livros Histórias de Literatura e Cegueira e Procura do Romance, até ele publicar A Resistência, que é o seu romance mais recente. Um autor que tem uma consciência literária que se traduz em ficção, em ensaio e em reflexões, como certamente vocês terão a oportunidade e o privilégio de ouvir hoje. Então, Julian, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer ao Manuel pelo convite, por essa apresentação generosa, e agradecer a todos os organizadores e todos os envolvidos nesse evento. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. O título que eu trouxe para essa conversa é O Cansaço da Ficção, e a única maneira de começar a falar disso é pedindo um pouco de benevolência e de sensibilidade, né? A ideia é fazer uma espécie de mergulho agudo numa questão contemporânea, cultural, e a cultura é sempre ampla, múltipla e complexa demais para se deixar domesticar dentro de uma visão unívoca, dentro de uma noção única. A imaginação é um atributo humano dos mais absolutos e infatigáveis, e seria estranho aqui denunciar o fim da imaginação. A ficção é um construto que acompanha a nossa existência desde tempos imemoriais, tornando-se uma das nossas marcas mais singulares, sem dúvida. E, ainda assim, a proposta aqui é observar alguns dos objetos culturais que nos cercam e aos quais temos acesso constante nestes tempos, e observar algo da intimidade dos nossos próprios anseios como artistas ou como leitores, como espectadores, e perceber algo nesse contexto todo que se pode chamar de um cansaço da ficção, né? Algo como uma impaciência em relação à fantasia e à imaginação. Ainda que, em certo consumo diário de entretenimento, a maior parte das vezes um consumo sonolento, persista o gosto por enredos menos realistas e por enredos mais imaginativos, não é difícil notar que as obras que mais intrigam
mais nos intrigam como cultura, que mais intrigam a nossa cultura de maneira geral, e as que mais recebem apreciação crítica e que se tornam centrais nos debates contemporâneos, essas obras às vezes parecem abdicar de uma imaginação mais livre. Elas buscam um trato muito mais imediato e direto com o real, um contato mais direto com o que se convenciona tomar por realidade. Na literatura, no cinema, nas artes, onde quer que a gente deposite a nossa necessidade de representação da vida e das relações humanas, da vivência cotidiana, parece ganhar força um apelo cada vez mais forte por uma voz autêntica e por uma experiência efetiva e pessoal. Parece ter se rompido já, acho que é possível afirmar que se rompeu a dicotomia entre o fictício e o documental, ficcional e documental se aproximam, e parece que as obras ficcionais, de diversas maneiras, têm sido ocupadas por uma matéria diretamente derivada e decorrente do real, pelo registro, sobretudo, de vivências próprias, das vivências mais marcantes às mais banais. Vários de nós nos vemos tomados por uma ânsia de falar de nós próprios, falar nos mais diversos canais, falar das nossas infâncias, falar das nossas memórias, dos encontros típicos ou atípicos que a gente vai travando pela vida, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente ouve. E aí vem à tona que não se trata necessariamente de partida de um gesto narcisista, esse falar sobre si mesmo, porque o falar sobre si mesmo pode incluir um falar sobre o outro, falar sobre a alteridade, falar sobre o encontro, falar sobre a aproximação. Mas falar sobre o outro e sobre a alteridade sem emular ou inventar ou falsear a voz do outro, e sim a partir de uma voz muito mais pessoal, muito mais íntima. Parece que a gente começa a falar a partir de uma perspectiva, de uma primeira pessoa mais forte do que em outros tempos, né? A perspectiva de um eu que toma conta do nosso discurso e quer se fazer ouvir com certa urgência. De diversas maneiras e com matizes particulares, variáveis, isso parece se dar em toda parte, não só no Brasil, mas em diversas outras culturas. Na literatura, o assunto que me é mais caro e sobre o qual eu vou falar mais amplamente aqui, sobre o qual eu me permito falar com um pouco mais de desenvoltura, alguns dos principais autores contemporâneos, os que têm constituído uma espécie de cânone, se é que a gente ainda pode falar algo assim, têm feito claramente um gesto de buscar a narrativa mais significativa numa experiência muito própria, muito pessoal, né? Acho que, por aqui, o romance que deu uma projeção fundante a essa proposta foi O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa, publicado em 2016, tendo ganhado todos os prêmios brasileiros do ano seguinte, e narrando a experiência do próprio filho, a experiência do filho com síndrome de Down, narrando a partir de uma voz muito pessoal, muito íntima e muito sincera era o que se sentia para cada um que lesse aquilo, e o livro foi amplamente lido com enorme intensidade. Um sem número de outros autores, de autoras mais jovens, seguiu essa tendência, abraçou isso como uma espécie de vocação do nosso tempo, uma vocação do presente. Eu citaria, por exemplo, Tatiana Salem-Levy, Ricardo Lísias, Michel Laube, mesmo mais recentemente Marília Garcia, fazendo uma espécie de aproximação entre a autoficção e a poesia, muito interessante como efeito. E, mais recentemente ainda, é possível perceber a pujança dessa tendência, porque alguns autores dos principais que faziam outras coisas, que tinham outras disposições literárias muito mais fortes, começam a se entregar e a se aproximar dessa prática, né? O Milton Ratum, por exemplo, que este ano abre uma trilogia autobiográfica
com um romance dessas características, basicamente. O romance autoficcional, A Noite da Espera, e o Chico Buarque com O Irmão Alemão, que narra a história do seu próprio irmão, do irmão que ele não conheceu, nascido na Alemanha, o filho do seu pai, e envolve uma busca, uma investigação por quem seria esse irmão que ele nunca conheceu. É impressionante, aliás, como neste tempo começam a proliferar na literatura e nas diversas artes, mas sobretudo na literatura, começam a proliferar esses personagens. Meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho. Todos eles vão aparecendo com uma tremenda frequência e muitas vezes abdicando dos próprios nomes. O que interessa é a existência dessas figuras que pré-existem à própria obra literária, que existem fora das páginas e que são evocadas para que compareçam ali naquele contexto. Outro fenômeno recente de natureza semelhante é a Conceição Evaristo, uma autora que ganhou uma projeção merecida pela maneira de representar, ao mesmo tempo de uma forma muito crua e muito lírica, a experiência de uma mulher negra numa sociedade como a brasileira, né? A experiência de racismo, portanto, e de opressão. Uma voz muito própria, muito pessoal, muito autêntica, muito contundente, e uma voz que há muitos séculos vem se tentando calar. Mas eu prometi que não seria só sobre literatura, então vou me permitir incursões em outros campos, né? No cinema, ainda que o pendor autobiográfico não seja tão extremo assim, tão transparente assim, o que se vê é, muitas vezes, a preocupação com a realidade literal anterior à própria filmagem, né? Anterior ao próprio roteiro. 3 dos principais filmes brasileiros recentes, que foram muito amplamente assistidos, muito premiados, parecem ter essa mesma marca, né? Merecem aquela já tradicional alcunha do baseado em fatos reais, uma alcunha que não por acaso cai por terra, se torna anacrônica e antiquada, já que, na prática, essas fusões são tão comuns e tão extensivas que não seria razoável ficar discriminando a cada vez baseado em fatos reais ou não baseado em fatos reais. Mas, enfim, eu estou falando de 3 filmes. O Aquários, do Kleber Mendonça Filho, que narra a história de uma mulher que resiste que se resiste a vender o seu apartamento a uma grande empreiteira que quer construir um edifício enorme naquele lugar. Gabriel e a Montanha, o outro filme do Felipe Gamarano Barbosa, que narra a experiência de um amigo do Felipe, que vai fazer uma viagem de mochilão pela África, conhece diversas culturas africanas, então vem a se perder numa montanha. E o Era o Hotel Cambridge, da Eliane Café, que narra uma experiência de ocupação num edifício do centro de São Paulo, uma ocupação por moradores sem teto, e que faz uma interessantíssima mescla de ficção com testemunho, digamos, ficção com documentário sobre as vidas das pessoas naquele lugar. Em cada um desses casos, o filme traz marcas evidentes de que essa história é real e está fora dali. A própria retórica do filme, a estética do filme dá conta disso para a gente. Não é um mero detalhe, por isso não precisa dessa advertência anterior. Esses filmes têm na própria constituição, na própria gênese, esse atributo, essa noção. Eles vêm de algo que efetivamente foi vivido por alguém e que está sendo exposto ali para todos os espectadores, né? E nas artes plásticas, que é a terceira forma artística de que eu me propus a falar, esse processo é tão extremo que nem faz sentido mencionar nomes e evocar artistas, né? O gesto artístico que talvez mais se assemelhe à ficcionalização, que seria a ficcionalização
na pintura, na escultura, o ato, por exemplo, de produzir na tela, traço por traço, o rosto de um sujeito inexistente, ou de criar na tela as curvas de uma paisagem vista alguma vez na vida, tudo isso já parece ter perdido espaço há muito tempo, né, como é óbvio. Não é exagerado dizer que num processo vertiginoso e radical, a pintura chegou a se desficcionalizar quase que por completo, a ponto de o quadrado branco coberto de tinta que a gente vê num museu representar muitas vezes simplesmente aquilo, unicamente aquilo, um quadrado branco num museu. Mas o processo, obviamente, tem mais matizes que o branco e eu não quero promover tão extensivas simplificações, né? Nas instalações, nas performances, os objetos em si ganham concretude, eles estão ali de corpo presente. São mais reais que a representação pictórica ou escultórica que era tão comum em outros tempos e que continua existindo, evidentemente. Se nos interessa também a cultura brasileira dentro das dos seus momentos recentes de tensão, se isso é o que está em questão aqui também, não dá para deixar de pensar na performance La Bête, do artista Wagner Schwartz, aquela que foi feita no Man, baseada nos bichos da Lygia Clark, e não dá para deixar de pensar na polêmica que aquela performance suscitou, né? A polêmica absurda e desnecessária, claro, mas que deve se dever à compreensão de que não há nenhum corpo fictício ali, né? O fato de haver ali o corpo nu de um homem, e só assim os espectadores conseguiram conceber o corpo nu do próprio artista tocado por uma criança, sem ficção alguma que desfizesse o mal-entendido, né? Daí toda a grita disparatada que se criou em torno dessa performance. Mas, enfim, esses são alguns exemplos dentro de um contexto muito mais abrangente, e tenho certeza que todos vocês, em algum lugar, em algum momento, pensaram em obras que eu não mencionei aqui. Mas é impossível, diante disso, diante de todo esse contexto, não postular algumas questões mais evidentes, mais óbvias, mais imediatas. Por que os escritores, os artistas estão produzindo assim nesse momento? Para que tanto apego à realidade das suas próprias vidas ou das vidas alheias, mas que são muito próximas? Para que essa busca tão literal da concretude do mundo, né? Por que não conceber mais pessoas invisíveis, inaugurar mundos para essas pessoas, criar como se criava mais livremente em outro tempo, né? Parece que ao mesmo tempo que existe um fascínio pelo real, o fascínio que se expressa nessas obras, existe também uma recusa da fantasia, uma ojeriza pela ficção. Criar um ser fictício, inventar para esse ser feições imprevistas, dar a esse ser um nome, cada uma dessas medidas parece ter se tornado um gesto artístico estranho e arbitrário. Cada uma dessas medidas parece ter se tornado, para muitos artistas e muitos escritores, um gesto impossível. Outros, eles antes podiam. Aqui eu estou citando o conto do escritor argentino Juan José Saer, um dos contos mais radicais já escritos, em que a narrativa se deixa interromper constantemente por uma vírgula e por uma série de outros percalços, e que deixa transparecer muito evidentemente esse sentimento. Outros, eles antes podiam, e agora disso se depreende. Estes, nós, agora, não podemos mais, né? Foi possível algo que não é mais possível hoje. Algo se rompeu nas possibilidades da literatura, nas possibilidades da arte. E, para além do Juan José Saer, a gente tem, por exemplo, uma declaração do J.M. Coetzee, um dos autores mais férteis, mais vivos, mais ativos e mais respeitados que a gente tem hoje, o sul-africano,
Prêmio Nobel de Literatura, inclusive, e uma declaração que dá conta disso muito bem. Ele vai dizer: houve um tempo em que sabíamos. Costumávamos acreditar que quando um texto dizia havia um copo d'água sobre a mesa, havia de fato uma mesa com um copo d'água sobre ela, e bastava olharmos para o espelho-palavra do texto para vê-los. Mas isso tudo terminou. O espelho-palavra se quebrou, irreparavelmente ao que parece. As palavras na página não mais se levantarão, nem serão levadas em conta, cada uma proclamando significo o que significo. Isso foi escrito no contexto de uma ficção. Na verdade, estas não são palavras do J.M. Coetzee, e sim da Elizabeth Costello, uma narradora dele, algo como um alter ego dele, e a gente já vê aqui como essas noções vão se mesclando e vão ganhando complexidade. Vou voltar aqui ao meu copo d'água sobre a mesa. Antes de começar a pensar algumas das implicações dessa tendência contemporânea no presente, na cultura, naquilo que nos marca, no nosso cotidiano, vale entender algo do processo histórico que subjaz a essa impossibilidade da literatura, né? Essa não é a primeira vez que a imaginação cai em descrédito, ou que a fantasia goza de tão pouca estima, né? Pelo contrário, esse parece ter sido, na verdade, um dos gestos fundadores da modernidade, e se não chega a tudo isso, talvez, ou certamente é um dos gestos fundadores do romance moderno, né? Foi no século XVIII, sobretudo na Inglaterra e na França, que surgiu uma enorme impaciência em relação aos frutos mais livres da imaginação humana, uma rejeição quase completa pelas histórias mirabolantes, ultra criativas, com heróis, vilões, com monstros, com aventuras infinitas, com peripécias insistentes. Isso tudo que, naquele contexto, ganhou o nome de romanesco e que foi substituído a partir dali por algo muito mais calcado no real, algo muito mais pé no chão, que seria a cultura do romance, né? Justamente contra aqueles enredos cansativos que vinham, curiosamente, entretendo a humanidade há milênios, mas que naquele instante eram rechaçáveis, rejeitáveis para muita gente. Contra aquilo se insurgiu uma coisa bastante diferente, completamente diferente, uma linguagem que queria cravar suas garras no real. Era real a autobiografia do Robinson Crusoe, organizada pelo inglês Daniel Defoe, a história improvável de um homem que sai de sua cidadezinha de York, na Inglaterra, e sai em grandes navegações pelo mundo na tentativa de fazer fortuna e acaba por se tornar um náufrago numa ilha supostamente deserta. Era real tudo aquilo que ele tinha a contar, por mais que ainda mantivesse certa mirabolância, por mais que heróis e vilões se apresentassem em alguma medida. Era isso, pelo menos, o que, com toda a ênfase e insistência, o tal Daniel Defoe, organizador, suposto organizador desse livro, defendia no prefácio. A história é uma história verídica, é o relato verídico e sincero do triunfo na vida deste sujeito Robinson Crusoe. As pessoas, surpreendentemente, acreditaram por completo, caíram plenamente nesse jogo. Leram Robinson Crusoe como se fosse uma autobiografia. Há registros evidentes na época. É claro que muitas delas suspeitando de alguns dos aspectos daquela narrativa, de algo do que se contava ali, mas não necessariamente, ou não num primeiro momento, suspeitando da existência de um sujeito chamado Robinson Crusoe. E aquilo foi uma revolução na prática da leitura. Esse livro foi lido muito mais do que os outros daquela época. E teve um sucesso tão grande que Defoe continuou nessa prática e uma série de outros romancistas começaram a escrever romances, mesmo antes do romance ter esse nome. Era algo que ainda estava a se definir e surgiram um monte de
uma infinidade, basicamente, de autobiografias fraudulentas. Supostos manuscritos encontrados por aí, numa gaveta fechada, numa escrivaninha esquecida, embaixo de uma cama. Cada uma das narrativas vinha com uma contextualização que garantia a veracidade daquilo que se lia, né? As compilações de cartas que seriam parte de encontradas em qualquer envelope deixado por aí. Os autores não eram autores, não inventavam aquelas histórias, eles eram organizadores daquele material já pré-existente. É assim que a cultura do romance realista começa a se estabelecer, dessa maneira. É claro que as pessoas que não são tão bobas assim, de partida já começaram a entender o jogo. E gostavam, a princípio, desse jogo de faz de conta, de fingir que isto é um manuscrito ou algo encontrado em algum lugar, um conjunto de cartas realmente trocadas por alguém, mas com o tempo podiam prescindir daquilo. E foram entrando justamente no jogo do romance realista. Deu tão certo essa forma, deu tão certo essa tentativa de reproduzir a realidade tal como ela é nas obras literárias, que foi possível deixar de inventar pretextos para aquilo e simplesmente narrar. Então, as pessoas que estão aqui, elas existem. A gente vai acreditar que elas existem. Essa é a graça da literatura. Então, do pacto ambíguo que havia no Robinson Crusoe, no pacto ambíguo no sentido do pacto de leitura, em que o leitor não tinha certeza absoluta daquilo que estava lendo, não sabia se estava lendo uma ficção ou se estava lendo uma autobiografia, não sabia se aquilo respondia a acontecimentos reais ou não. Daquele pacto se erigiu um outro pacto, que é o pacto ficcional. O narrador conta histórias mais verossímeis que conseguir, que se pareçam ao máximo com as histórias reais, e eu, leitor, mesmo sabendo que aquela história não é real, finjo que acredito e me entrego sem ressalvas à fruição, né? Suspendo as desconfianças para me entregar aquilo que passa a ser, a partir de então, um retrato fidedigno da realidade, né? E tanto foi aceita essa estratégia de invenção de personagens, de elaboração de tramas narrativas parecidas às tramas reais, que ali se converteu na forma mais expressiva do real, mais real do que o próprio real, porque na narrativa do real, na narrativa realista, tudo é calculado e tudo é medido para que produza esse efeito. E enquanto na vida tudo é casual e desmedido. A gente já conhece o célebre dito que se converte num clichê de que a vida é mais estranha que a ficção. Daqui vem essa noção. As ficções tinham que ser o mais realistas que conseguissem, e a vida não é realista, a vida não responde a esse regime. Então, aqui, por 1 ou 2 séculos, viveu-se uma espécie de plenitude do narrar e de aceitação do narrar, em que a literatura gozava de tremenda estima, né? Por 1 ou 2 séculos a gente teve bem assim, a humanidade aceitou bem a representação de sua experiência naquelas obras, até que se instaurou a chamada crise do romance, ou uma entre muitas crises do romance, porque elas são múltiplas e se entremesclam, e tudo isso se transforma de vez. Mas, enfim, voltando ao assunto da conversa especificamente, o que se vê hoje por aí, esse cansaço da ficção, se parece muito com um retorno às origens do gênero, como eu dizia. Um retorno às origens da desconfiança, né? Não é mais preciso que essa história seja mirabolante, que essa história seja feita de heróis e vilões, que essa história seja tão pouco convincente para que a gente desconfie dela. A gente basicamente passa a desconfiar de toda e qualquer história. Não me invente um personagem, não crie um sujeito do nada, a partir do zero, não invente feições para esse personagem, não dê um nome. Tudo isso parece uma espécie de brincadeira infantil feita por autores que não entenderam que o espelho palavra se partiu.
e que se partiu, como disse o Coetzee. Qual foi a palavra que ele empregou? Desculpa. Irreparavelmente. Volto ao Coetzee para citar outra passagem de Elisabeth Costello. Hoje nem sequer podemos acreditar com muita força no ato de acreditar. Elisabeth Costello é quem vai anunciar, e nisso talvez a gente possa acreditar, já que dentro deste contexto narrativo, já que não é o próprio Coetzee, e sim uma espécie de alter ego, já que se cria esse pacto ambíguo, interno, intrínseco à obra narrativa, talvez a gente possa voltar a acreditar, e é disso que a gente começa a falar sobre as obras contemporâneas. Dos problemas da ficção, a gente vinha mencionando agora a arbitrariedade ou a dificuldade de encontrar sua devida medida, a dificuldade de encontrar elementos verossímeis, tramas convincentes. Mas talvez se possa afirmar, se possa trazer uma questão ainda mais grave, né? Ficcionalizar nessa época que a gente tem vivido, ficcionalizar diante de certas experiências, em certas circunstâncias, talvez tenha se convertido num problema ético. Se na atual compreensão que a gente tem dos nossos discursos, da nossa voz, das nossas ideias, a gente sequer pode afirmar que conhece o bastante sobre nós mesmos, sequer tem o domínio sobre o que narra, sobre o que lembra, sequer tem o domínio sobre aquilo que a gente tem de mais íntimo, como criar ficcionalmente a experiência do outro, do desconhecido, né? Como inventar o outro na página em branco, fazer essa aproximação importante, fundamental à experiência do outro, sem perder a autenticidade da própria voz, sem se render a um pacto já inaceitável para a sensibilidade do nosso tempo. O alemão W.Z. Sebald talvez tenha sido um dos primeiros a perceber a dimensão desse problema, e não por acaso ele se converteu numa referência intransponível das letras e da cultura contemporânea, né? Sebald não nasceu num contexto qualquer, nasce num contexto muito específico, em 1944, na Alemanha devastada. O silêncio naquele tempo parecia ocupar toda a existência do Sebald, que conta ter vivido durante a infância uma sensação constante de que algo lhe era escondido, de que alguma questão fundamental do passado não era trazida à tona. E ele procurava e procurava na família, conversando com as pessoas, na escola, nas bibliotecas da cidade, nos livros, ele procurava esse segredo há muito acobertado e não o encontrava, né? Com os escritores alemães, ele logo percebeu que não poderia contar aquilo que ele queria descobrir sobre a tragédia pela qual havia passado o país em que ele tinha nascido, aquilo que era o horror maior e a humilhação maior desse país ao mesmo tempo. Aquilo estava ausente de todas as páginas disponíveis nas bibliotecas da cidade, segundo ele. E ele vai dizer que a reconstrução alemã impediu de antemão qualquer recordação do passado, direcionando a população sem exceção para o futuro e obrigando ao silêncio sobre aquilo que enfrentara. Se criava, e aqui são termos que me parecem importantes, um déficit de memória e um déficit de linguagem. A experiência traumática parecia excluída de toda retrospectiva pessoal, como se todo um povo tivesse perdido a capacidade psíquica de recordar, não conseguia mais se lembrar daquilo que tinha acontecido, como se tivesse todo mundo submetido a uma máquina coletiva de recalque, ele vai dizer. Nas poucas expressões desse tempo, nas poucas tentativas de relato pessoal, de testemunho, o que vinha à tona eram expressões prontas,
cuja função parecia muito mais escamotear a experiência, escamotear a história do que efetivamente trazer à tona. Como se a experiência do real simplesmente não pudesse ser traduzida em palavras, como se a desumanidade não coubesse ali, naquilo que é mais humano, que é a construção literária. A essa tendência, houve quem quisesse chamar de o irrepresentável, né? Aquilo que vem se dizendo muito sobre traumas históricos de maneira geral, e em particular a partir da experiência do Holocausto. E algo de muito contraditório, porque o Holocausto é, sem dúvida, uma das ocorrências mais retratadas em filmes e obras literárias de que se tem notícia, né? Mas, por alguma razão, ainda que haja essa infinidade de obras, aquilo permanece em alguma medida, segundo dizem, irrepresentável, né? As muitas ficções sobre aquele passado, vai dizer o Sebald, não chegam nem perto de satisfazer uma busca imemorial por uma verdade oculta, né? Elas trazem, segundo ele, até algo de indecoroso. Essas ficções se valem de uma suposta neutralidade estética para descrever os cenários de horror, e menos que denunciar o horror, muitas vezes acabam fazendo que ele seja reencenado, que ele se replique ali com um poder igualmente pernicioso. E o Sebald faz uma proposta muito clara, né? A essa tal estetização que rouba da literatura a sua legitimidade, o escritor deve contrapor um mínimo de objetividade e aquilo que ele chama o ideal do verdadeiro. O ideal do verdadeiro se mostra como a única razão legítima para o prosseguimento da atividade literária. Para ele, só esse ideal do verdadeiro justificaria a permanência e a persistência do fazer literário. Para isso, se é desejável suplantar o silêncio, acabar com aquilo que marcava ele na infância, é preciso que a literatura abdique dos efeitos falsos, abdique das belas imagens, abdique dos jogos de linguagem, abdique das seduções falaciosas. A ficção propriamente dita, a ficção tal como conhecida até então, estaria sempre sob suspeita, sobre uma suspeita ética. A gente viveria uma era da suspeita de outra natureza, a era da suspeita que foi caracterizada antes como uma indisposição entre leitores e personagens, um desentendimento. Agora ele ganha uma outra dimensão, que é essa dimensão ética. Contra as mentiras da ficção, só uma literatura que queira se salvar só pode tentar buscar um estilo documental, uma aproximação a outras formas de registro, né? Um apego à memória e à verdade salvaria o país traumatizado, ajudaria os países a lidar com seus próprios traumas históricos. E, da mesma maneira, esse apego à memória e à verdade ajudaria o romance a lidar com o seu próprio trauma. A arte lidaria com o trauma da sua própria crise dessa maneira, com um apego à memória e à verdade, né? O real, então, acudiria para devolver à arte, devolver à ficção a sua relevância, né? Mas não um real qualquer, não aquele mesmo real que tentava emular a vida tal como ela é nas obras literárias. Um real acessado de maneira muito mais direta, convocado a participar da ficção, convocado a ser um dos elementos internos, indissolúveis, ali dentro da obra, né? Então, romance e testemunho de mundo se fundem, se confundem. Você tem a um só tempo a ficção e a não ficção entremescladas. O romance se converte num gênero híbrido. Ele se aproxima do ensaio, da reportagem, da autobiografia, da historiografia, do discurso político. Todos esses elementos que já faziam parte da história do romance, eles passam a penetrar as obras e constituir as obras de uma maneira muito mais extensiva e extrema do que em qualquer outro tempo, né?
E no romance do próprio Sebald você vai ver esse gesto, nos romances do próprio Sebald vai se ver esse gesto tão frequente na narrativa contemporânea, que é a aparição do próprio autor, a aparição do próprio Sebald vagando pelas ruas, vagando pelos pensamentos, e a própria narrativa parece vaguear dentro desses limites incertos, né? Em 2 livros principais, Austerlitz e Os Imigrantes, você vê as muitas reverberações da guerra e o trauma persistente que ela deixa nas suas vítimas diversas, nas suas vítimas silenciosas, nas testemunhas distantes que nem com a memória conseguem acessar aquele tempo, né? Algum escrúpulo impede que o escritor faça um retrato cru daqueles acontecimentos, né? Como se a narrativa se aproximasse desses traumas históricos com alguma hesitação, como se não pudesse falar tão diretamente do horror, como se não quisesse de forma alguma representar e reproduzir o horror nas suas páginas, e, ao mesmo tempo, desconfiando de cada uma das palavras que pode atribuir a essa realidade, suspeitando, inclusive, da inutilidade de todo esse processo, né? A suspeita de que não somos capazes de aprender nada na desgraça, é o que o Sebald vai dizer. Então, já não é... E aí a gente vê o matiz do pacto ambíguo, tal como ele se cria neste novo tempo. Se durante o início do romance, se naquele livro do Defoe, no Robinson Crusoe, o que era importante era a convicção com que o autor afirmava a veracidade do que se narrou, aqui a situação se inverte e mais veraz e mais confiável vai ser o narrador e o autor que desconfiar de si mesmo, que desconfiar do seu próprio discurso, que só apresentar para nós, leitores, as suas dúvidas, né? É a dúvida o que vai conferir ao romance e à arte, de maneira geral, a sua legitimidade, não mais aquela assertividade de outro tempo. Mais legítimo e mais veraz é o autor que desconfia de si próprio, que não acredita, que não cai, nem mesmo ele, nas suas próprias falácias, né? O Sebald se torna, assim, um paradigma importante para o escritor da contemporaneidade, ao mesmo tempo uma influência constante, evocada por muitos autores de hoje, e um exemplo emblemático do que marca, das problemáticas que marcam a construção ficcional nesse tempo, né? Uma série de romancistas tem cruzado essas fronteiras hoje, né? Uma série de artistas, de modo geral, tem feito essa aproximação entre ficção e realidade, como eu dizia, entre ficção e memória, entre ficção e testemunho pessoal. Surge, então, amplamente esse hibridismo das autoficções, daquilo que a gente chama autoficção, o modo como a ficção se deixa permear, penetrar pela autobiografia, e uma coisa se indistingue da outra, né? Nas mais diversas sociedades, nos mais diversos regimes, um conjunto grande de escritores vem se incumbindo de lidar e de promover uma reflexão sobre as repressões várias, sobre as várias violências oficiais, sobre as incontáveis formas de autoritarismo, sobre os muitos traumas históricos, em suma. Por toda parte, a literatura se vê obrigada a combater o déficit de memória e a combater a sordidez da linguagem institucional, tentando enfrentar, talvez quixotescamente, a máquina coletiva de recalque. Uma figura que o Sebald evoca e que é muito interessante para a gente pensar essas produções contemporâneas é de um artista fictício, diga-se, chamado Max Ferber, que para pintar aplicava na tela uma quantidade enorme de tinta e se punha a raspar a tinta, raspar o excesso do que via ali, o tempo todo suspeitando que a obra não era o que permanecia na tela, e sim o pó que se espalhava pelo chão, o pó que era, digamos, o resquício da tinta e que talvez representasse o verdadeiro resultado dos seus esforços. O pó que se fazia também o mais íntimo dos materiais para ele, porque todo o ateliê se via tomado pelo pó.
E o Sebald, que estava ali e que se narra ali, acompanhando a produção desse Max Ferber, pensando também se aquele pó não seria a única obra do Max Ferber, quando vê o quadro que resta, aquilo que restou depois que ele raspou toda a tinta, vê um retrato de profunda vivacidade com tudo que tinha sobrado da destruição, tudo que tinha sobrado da corrosão. E se admirava ainda mais quando o Max Ferber não dava por encerrada essa obra, mesmo quando chegava esse retrato de imensa vivacidade, e continuava destruindo, e continuava raspando a tinta até que não sobrasse mais nada, ou até que ele, enfim, desistisse de dar um fim efetivo à obra, né? E o que eu me pergunto ao ler essas páginas sobre Max Ferber, que são páginas do livro Os Emigrantes, é se o Sebald e se os vários ficcionistas cansados da ficção que a gente vê hoje, se não estarão escrevendo da mesma maneira que o Max Ferber pintava, e tendo como sua matéria mais íntima e como aquilo que realmente é fruto dos seus esforços, só as sobras e o pó, né? Só esses resquícios indigentes do real, da concretude, da materialidade do real, para que assim tentem criar uma ficção vívida, né? Uma ficção que ainda preserve algum valor e que tenha alguma urgência. E me pergunto também se o romance não se constrói assim, com as sobras da sua própria destruição, e se não se cria para que seja justamente destruído depois. Eu não posso deixar de falar. É uma posição confortável para mim me colocar aqui como crítico literário e falar dos outros, mas é inevitável e, inclusive, me foi pedido que me colocasse pessoalmente dentro desse cenário, como autor, como escritor, e dar conta de uma experiência muito própria. Eu não me aproximo destas temáticas e destas tendências a partir de uma noção teórica. Não concluí que era preciso deixar de ficcionalizar e então, assim, resolvi escrever uma ficção sem ficção. Eu, em algum momento, decidi que escreveria sobre o meu irmão, senti que tinha algo de importante e fundamental a dizer ali, algo que era muito intenso e muito íntimo para mim, algo que era premente e do qual eu queria dar conta, uma forma de escrita com elaboração, efetivamente, do que vivi, do que ele viveu, do que vivemos todos nós em família. E quando me pus a escrever sobre meu irmão, percebi que a ficção não era nada benquista ali, que era impossível inventar sobre essa história, que eu poderia ter dado um outro nome que não o nome do meu irmão, mas eu preferia não dar nome nenhum e chamar ele de meu irmão, que as circunstâncias da nossa infância não era interessante falsear, que eu me sentia um falsário justamente se fizesse esse gesto, que não me interessava nem um pouco essa construção tal como ela sempre foi feita na história da literatura. Vi que era impossível inventar a infância do meu irmão e as nossas relações, os nossos muitos encontros e mesmo os desencontros, e vi que era impossível inventar também um passado dos meus pais, porque queria narrar a experiência do meu irmão, que foi adotado em 76 na Argentina, queria escrever um livro sobre a adoção era o ponto central, o ponto de partida dessa narrativa, mas não podia deixar de levar em conta as circunstâncias dessa adoção. Em 1976, na Argentina, uma circunstância política bem extrema, em que adotar ilegalmente uma criança podia trazer implicações das mais dramáticas. E queria, então, não podia contar essa história sem deixar de contar a história dos meus pais, militantes contra a ditadura naquele momento na Argentina, e que tiveram que se exilar no Brasil, onde eu vim a nascer. Essa era a narrativa que eu tinha a produzir e o tempo inteiro me vi acometido pela impossibilidade de inventar, pela impossibilidade de criar uma fabulação a partir daquilo tudo, né? E como não me interessava que a voz fosse só minha, que só prevalecesse o que eu tinha a dizer sobre isso, o tempo todo eu estava em contato, em diálogo com o meu irmão, com os meus pais a respeito,
E com os meus pais surgiu uma questão muito curiosa, ambígua. O pacto ambíguo se estabeleceu ali com eles como leitores de uma forma muito peculiar. Num primeiro momento, eles pareciam estranhar e rejeitar. Por que tanto apego à realidade? Por que você está contando tão concretamente as coisas tais como elas foram? Por que tanto esforço de narrar aquilo que a gente viveu? Por que não se entregar à ficção como você se entregava em outros livros, em livros anteriores? O que não é muito verdade, mas tudo bem. E depois de um tempo, quando aqui e ali alguma questão se distorcia, quando na narrativa algo se construía de maneira diversa, na percepção de que a ficção se constrói de qualquer maneira, mesmo que a gente não queira se entregar a ela, eles próprios começaram a estranhar. Espera, isso não foi assim. Esse detalhe está alterado aqui. E eu dizia, mas vocês não queriam que eu ficcionalizasse, que eu fizesse algo diferente? Mas não, naquele momento eles próprios também tinham essa ojeriza à ficção, esse rechaço à invenção, à imaginação, a tudo que não dissesse respeito o mais proximamente possível da experiência que eles viveram, né? Parece que, justamente pela percepção do caráter ficcional inevitável do passado, o fato de recorrer ao passado, tentar reconstituir um passado, sempre incorrer inevitavelmente numa ficção, do caráter ficcional da memória, que é propriamente uma invenção interna, uma ficção que a gente cria para nós mesmos sobre o passado, pelo caráter ficcional da própria fotografia, que é a matéria mais aparentemente confiável que a gente pode ter sobre esse outro tempo. E a fotografia era um dos materiais que eu mais visitava, as fotografias familiares, e que eu me punha a descrever com máxima acurácia na própria obra literária. As fotografias também inventavam, elas também eram um discurso sobre aquilo do passado, elas não eram um registro propriamente. E mesmo as palavras, encontrar palavras para uma fotografia é sempre inventar palavras para essa fotografia, e ali a ficção se cria de qualquer maneira. E o caráter ficcional do sonho também, porque o sonho nos visita e ele é uma construção, uma reconstituição a partir da matéria concreta do real, uma alteração das coisas que se converte inevitavelmente em ficção. Esse que era o material que eu tinha à disposição, memória, foto, sonho, tudo isso eram ficções que me visitavam e me acossavam constantemente, e daí a minha suspeita. Talvez porque esse ficcionista do presente se veja atacado por toda parte de diversas ficções, que ele se veja tão infenso a ficcionalizar, né? Mas existe, de qualquer forma, uma fome de real, né? A recusa da invenção se converte, a gente dizia, numa fome de real. Uma fome de real que acomete a todos, ficcionistas e leitores, e que talvez responda ao fato de, justamente, nessa proliferação de ficções, tudo se tornar relativo, instável, volátil, né? Como se a gente desejasse daquele lugar que era outra coisa, era o espaço privilegiado da invenção e da imaginação. Se todo o resto se tornou imaginoso demais, ali o que a gente espera é uma concretude que agora nos falta, é uma fidedignidade, é algo que contrarie toda essa volatilidade, né? E eu digo que não sou só eu e não são só os meus pais, porque na experiência de publicação desse livro ficou claríssimo, cada vez mais claro, o interesse dos leitores na veracidade daquela obra. A sinceridade que eu empregava na escrita era um dos atributos fundamentais para que houvesse leitores, para que aquela história fizesse sentido. Talvez essa história como ficção não cativasse muita gente. A história como verdade cativou, aproximou as pessoas, convocou um monte de gente que chegou perto de mim e, em contextos como esse, um pouco envergonhadamente, perguntou, afinal, você tem mesmo um irmão? Seu irmão foi adotado? Seus pais realmente se exilaram no Brasil? Você nasceu durante o exílio dos seus pais? E todas as questões ligadas ao exílio
que eram perguntas fundamentais do livro. Era uma pergunta envergonhada que começou a se repetir tanto e a surgir tanto nos mais diversos contextos que eu só pude concluir: essa pergunta precisa se desavergonhar. A gente precisa assumir de uma vez por todas que isso nos interessa. A crítica literária e algo de uma sensibilidade de outro tempo impuseram a noção de que essas coisas não eram importantes. De que o que interessa numa obra é a obra em si, é o primado do objeto. O que está fora da obra, a realidade anterior, a realidade circundante, não nos interessaria. O que interessa é a obra em si e as palavras escolhidas ali. Mas não. Quem determinou isso? Quem definiu isso? Porque agora a gente vê por toda parte essa curiosidade extrema sobre o que está por fora, o que cerca os livros, né? O que cerca a matéria literária. Eu sinto que me vinculo a uma espécie de tradição recente latino-americana, que é a da literatura dos filhos, a literatura da pós-memória, a memória que vem de um tempo que a gente ainda não chegou a vivenciar, mas que a gente tenta reconstituir a partir dessas muitas ficções sobre o presente, né? É uma tentativa foi o que eu fui entendendo aos poucos, de recuperar a pertinência do literário a partir do pessoal e a partir de uma noção que vem de uma máxima feminista que me parece fundamental, de que o pessoal é político. Tudo que é da ordem do pessoal tem o seu matiz político. A disposição de entender como as vidas individuais estão densamente marcadas pela política, como as decisões políticas incidem sobre as vidas pessoais, e as vidas pessoais estão talhadas de decisões políticas, elas se constituem por decisões políticas. Adotar ou não adotar em determinado contexto, ou em qualquer contexto, é, em certa medida, uma decisão política. E não há separação possível entre esses dois campos. O pessoal e o político são indiscerníveis. Como a vida em questão não era só dos meus pais, como a vida era também a minha, interessava ver como os autoritarismos do passado, das ditaduras militares, se replicava e permanecia e se mostrava ainda vivo em certos autoritarismos do presente. Como algo da ditadura brasileira, por exemplo, não termina de se dissolver, como a gente ainda está plenamente marcado pelo seu tripé fundamental, e em outro contexto talvez a gente possa falar disso, dos desaparecimentos, das mortes arbitrárias pela polícia militar, da censura, com uma sanha que surge agora, inclusive nesse caso que eu comentei do artista Numan, como a tortura é amplamente aceita por grande parte da população brasileira. Recentemente ainda, depois da publicação do livro, publicando um livro com o título A Resistência, em 2015, naquele contexto em que a urgência política se fazia extrema e a gente estava à beira da ruptura democrática que se instalou subsequentemente, para mim foi impossível não inverter também a sentença e perceber que não só o pessoal é político, mas o político é pessoal. O político se fez marcadamente pessoal. E tudo que é da ordem do político a gente tem sentido pessoalmente. Sentido com muita força. Tem nos ferido, tem nos tocado de maneiras muito extremas. E assim, depois de publicar um livro chamado A Resistência, que tinha uma preocupação enorme com buscar a experiência pessoal, algo de mais íntimo, a outra parte da sentença é que, para mim, passou a ganhar mais força neste momento. A tentativa de produzir uma literatura política, não só uma literatura pessoal e uma literatura íntima, mas uma literatura política. Uma literatura de participação no presente, uma literatura de intervenção. Eu me pus a escrever, então, um livro que vai ter o título de A Ocupação, em que a sentença fundamental do presente, o ocupar e resistir, essa palavra de ordem do presente ganha ali corpo de duas maneiras distintas e que traz como noção a ideia de uma literatura ocupada. Se ocupar é o gesto político por excelência do nosso tempo, é o gesto de resistência mais
eficaz, mais efetivo, ocupar edifícios vazios, como no Aerohotel Cambridge, ocupar edifícios públicos, ocupar universidades, ocupar escolas. Esse tem sido o gesto mais contundente de resistência hoje. Também a literatura pode se deixar ocupar. E a literatura é disso que a gente vem falando aqui, na prática. A literatura já está ocupada pelo real, ela foi ocupada, ela foi dominada e tomada por algo, por uma outra matéria que lhe era supostamente alheia, mas que agora é íntima e intrínseca à própria literatura. Espero que também essas postulações valham metonimicamente para a arte como um todo, e acho que valem, né? Mas outras consequências também cabe pensar aqui, a partir do cansaço da ficção, que não é preciso, minha proposta não era necessariamente incensar aqui essa ficcionalidade sem ficção. Minha proposta é pensar também algumas implicações desse fenômeno. E se a gente está no campo da política, surgem aqui algumas hipóteses mais desalentadoras, né? Será pelo cansaço da ficção, um dos frutos do cansaço da ficção, a ausência de horizontes utópicos mais efetivos, a proliferação dos horizontes distópicos e só? A gente, na imaginação, só consegue conceber aquilo de mais negativo? Nessa situação aparentemente sem saída que a gente vê o país, será que está nos faltando uma imaginação política? A possibilidade de fabular um outro presente e um outro futuro para o país? Por que não dar vazão e dar força a essa concepção do inexistente, que tanto espaço teve para a literatura e para as artes durante tanto tempo? Por que não tentar ir além dos cenários mais nefastos? Por que não fugir, por exemplo, do horizonte tão agora alardeado, bizarramente, assustadoramente, de um retorno dos militares ao poder ou da eleição de uma extrema-direita? Por que só esses horizontes distópicos se apresentam e a gente não consegue responder a algo de mais imaginoso politicamente, de mais positivo, de mais otimista? Será que a gente perdeu, inclusive, a capacidade psíquica de recordar, como diz o Sebald? Será que a gente deixou de enxergar esses desmandos do passado, pelo menos um setor da sociedade brasileira que parece se render à máquina coletiva de recalque, não consegue enxergar o tamanho do fracasso histórico das ditaduras e dos regimes autoritários? Essa questão é toda incipiente e fica em aberto. Mas o que eu estou propondo aqui é uma última ressalva que fica como postulação, como proposta. Não um abandono absoluto e pleno da ficção. Não se trata de uma desistência, o que se propõe aqui, e sim uma transformação fundamental em seu conceito, né? A própria noção de realidade está em questão e já há muito tempo, né? Virginia Woolf disse: eu me pergunto o que é a realidade e quem são os juízes da realidade. Ela perguntava a si mesma e já essa noção se estabelece como uma noção crítica fundamental há mais de um século, né? O Saer, que eu mencionei antes, vai dizer: nem o falso nem o verdadeiro são opostos que se excluem, e sim conceitos problemáticos que encaram a própria razão de ser da ficção. O que eu passo a conceber é que nessas circunvoluções do romance sobre os seus próprios sentidos, parece se mostrar uma das novidades mais contundentes do gênero, né? Nessa ruptura dialética com a ficção, pode estar a linha de frente mais movediça e o lugar onde se podem produzir os romances de vanguarda possíveis do nosso tempo, de um tempo em que as vanguardas começam a se dissolver. Basicamente são essas as questões que eu queria trazer, e aqui, volto a dizer, está tudo em aberto, são todas especulações e a gente
passa a conversar livre e abertamente, com máxima imaginação sobre essas questões todas. Muito obrigado. Agradecemos a generosidade do William Fuchs, que nos ajudou a radicalizar esses dois conceitos de realidade e de ficção, justamente na literatura. Então, agora a palavra é com vocês. Se vocês gostariam de participar, por favor, formulem a sua pergunta por escrito, levantem a mão. Alguém chegará até vocês para retirar essa pergunta e passaremos a formulação das mesmas. Vamos, porém, começar a primeira pergunta pelo curador, o João Manuel. Então, está aqui para formular a primeira pergunta de vocês. Está aqui. Obrigado, Giancarlo. Julian, obrigado, parabéns pela apresentação, que acho que deflagra uma série de questões. Eu tenho uma que, considerando que você fez menção a como essas questões aparecem na sua própria obra, eu queria fazer uma a partir dessa situação, desse fato. Você falou que o romance Ocupação, que você está escrevendo ainda, né, se dá um pouco a partir da experiência do Hotel Cambridge, que também do qual derivou o filme da Eliane Caffé. Esse procedimento tem sido talvez mais frequente do que no passado na literatura. Mesmo em autores que não escrevem autoficção, muitas vezes viver uma experiência para depois escrever se tornou um procedimento recorrente. Vou dar um exemplo, por exemplo, na literatura brasileira, do Bernardo Carvalho. Ele tem um romance chamado Mongólia, e para escrever esse romance ele viajou para a Mongólia. Ele tem um romance chamado O Filho da Mãe, que se passa na Rússia, e ele, né, fazia parte de um projeto de viajar e escrever, mas, de qualquer maneira, ele precisou vivenciar alguns sentimentos persecutórios da realidade russa para escrever um livro que tem um caráter também persecutório, paranoico, seja lá o que for. Emmanuel Carrère, um grande escritor francês, também se expõe muito, ele provoca situações propícias a se tornarem ficção. Citei 3 exemplos, você mesmo, Bernardo Carvalho, um autor brasileiro contemporâneo, Emmanuel Carrère, que é um autor francês contemporâneo, autores que provocam uma situação, buscam uma situação para que elas depois se transformem em literatura, autoficcional ou não. Será que essa relação de rejeição à fantasia que foi debatida aqui na sua apresentação não corresponde também, e esse retorno ao real, o consequente retorno ao real, ao documental, não corresponde também a uma certa sensação de que o real nos escapa por entre os dedos e que a nossa realidade ela se desrealiza e, portanto, é preciso, né, buscar uma vivência mais intensa, mais efetiva, como a que você buscou no Hotel Cambridge, o Bernardo na Mongólia ou na Rússia, o Emmanuel Carrère nos livros que também, por coincidência, se passam muitas vezes na Rússia, buscar uma realidade uma vivência mais intensa, para que isso gere, para que isso produza ficção? Sem dúvida. Eu acho que é um dos problemas que o autor contemporâneo tem vivido, né? Você tem um momento de rejeição e de recusa à invenção pura e simples, por assim dizer, ainda que não exista uma invenção pura e simples. Mas um momento de recusa à reconstituição, à emulação da voz do outro. Aquilo que foi a base da literatura brasileira durante muito tempo, essa tentativa da literatura de aproximação a uma espécie de sociologia, de retratar a situação de um brasileiro típico e não do autor em si. Isso tudo, para nossa sensibilidade, tem algo de impertinente e de indecoroso também, em certa medida, né? Inventar a voz do outro em vez de dar a voz ao outro, em vez de deixar que o outro fale e ouvir o outro a falar. São questões problemáticas na literatura hoje, e a saída para o escritor que quer continuar escrevendo, que afinal não quer se render ao silêncio, é vivenciar algo de próprio e ter algo de muito particular para narrar. É buscar, na sua própria intimidade, alguma história que vale a pena. Mas
esse ponto de partida, essa premissa, se torna uma coisa problemática, porque o autor, digamos, a gente tem uma série de situações de autores de um livro só, que contaram a história fundamental que tinham para contar e que depois se vem em busca de algo que valha, em busca de algo que mereça esse esforço narrativo. E se jogam no mundo à procura dessa experiência que mereça ser contada. Ou então você vê autores que vasculham a própria... diante de algo que se converte já em hegemônico, porque eu não estou falando aqui de elementos de exceção, esses diversos exemplos que você traz, e tantos outros exemplos que eu trouxe aqui, e uma série de exemplos que não estão presentes, mas que estão aqui, mas que fazem parte do nosso contexto, você percebe que essa já é uma tendência hegemônica e há uma série de autores querendo se inserir nessa tendência e indo atrás das suas histórias pessoais. Então, onde estavam meus pais durante a ditadura? O que eu tenho para contar sobre essa história? E uma tentativa que se torna, em algum aspecto, desesperada e disparatada, de achar o que haja de literário na minha própria experiência, mesmo que autenticamente nada disso se apresente. Eu acho natural, razoável, inevitável que os escritores façam esse gesto. Se você retira um dos recursos constantes da literatura, que é o apelo à imaginação e à invenção da voz do outro, é preciso encontrar outras maneiras de seguir escrevendo. Escrever é um imperativo para muita gente e isso não se desfaz de nenhum jeito. Acho que é preciso encontrar maneiras autênticas de buscar histórias, maneiras que respondam efetivamente a uma necessidade própria, maneiras que não sejam simples construção, a simples construção de simulacros deste romance autobiográfico. Ainda que eu não tenha nada a dizer, eu vou atrás de uma história que me traga esse algo. Pessoalmente, eu não fui para escrever a Ocupação e não fui fazer essa espécie de residência artística que eu fiz no Hotel Cambridge com uma tentativa de viver uma experiência forte. É uma tentativa de aproximação ao outro, é uma tentativa de busca da alteridade. No Procura do Romance, eu tinha escrito muito sobre mim mesmo. Era um romance autoficcional, centrado nesta figura do autor, no seu drama de escrever uma obra, nas questões da impossibilidade de narrar e da morte do romance, que eram as questões teóricas que me traziam. Mas eu falava muito de mim mesmo. Em A Resistência, eu tentei falar sobre algo um pouco mais distante de mim. Meu irmão, meus pais, a experiência da ditadura, a experiência do exílio vivida comunitariamente, coletivamente, por uma série de pessoas ao meu redor. Em Ocupação, minha ideia é dar continuidade a essa expansão, é chegar mais longe de mim, mas, de novo, mantendo uma voz pessoal, mantendo esse olhar próprio, que é a única razão de ser da minha escrita. Claro que nem todos os escritores precisam escrever dessa maneira, é só a forma mais legítima que eu encontro para dar vazão à minha própria prática e responder ao meu próprio imperativo de que é preciso escrever. Boa noite. Aqui à sua esquerda. Tudo bem? A gente está transmitindo ao vivo agora no site do Instituto, no YouTube, também no Facebook e no aplicativo. Cerca de 6.000 pessoas passaram pelo Facebook acompanhando a sua palestra. Vieram algumas perguntas aqui. Para começar, a gente vai fazer a pergunta do Edson, que ele diz o seguinte: o que te move a escrever? E por que escrever um livro e não um roteiro para filmes ou séries? É isso, eu vinha falando desse imperativo. Em algum momento da minha vida, isso se determinou assim. Eu não sei exatamente o que me fez, mas em algum momento eu decidi que seria escritor. E desde então o problema tem sido encontrar o que escrever, sobre o que escrever, de que maneira escrever, né? Em algum momento isso se estabeleceu para mim como uma necessidade. E desde então eu me tornei uma espécie de escritor irrequieto, que não consigo efetivamente encontrar a minha forma e me sentir confortável nela e seguir em frente quando escrevi um livro e vou para o próximo e tentar fazer aquela mesma coisa que fiz no anterior.
Minha única maneira de escrever é buscar uma forma mais autêntica possível para mim mesmo de seguir em frente. Por que escrever romance e não roteiro? Para mim, pela centralidade da palavra. O que me interessa são as palavras, o que me interessa é descobrir essas relações, é justamente lidar com essa impossibilidade de dizer precisamente aquilo que é preciso dizer e a necessidade de seguir em frente, de encontrar as palavras que menos traiam aquela matéria que a gente quer evocar. Então, para mim, escrever se tornou isso. E a única maneira de fazer isso não poderia ser um roteiro, que seria a base de uma outra obra. A obra em si, a escolha das palavras, se fez o ato fundamental para mim. Uma pergunta que chegou do público, do Márcio, ele diz o seguinte: em que medida a atual tendência de maior apego à realidade na literatura coincide com a famosa recomendação de Tolstói, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia? É uma pergunta interessantíssima, porque, de fato, o que Tolstói está propondo é o exercício da metonímia, né? Para falar do mundo, a gente fala do menor, da comunidade que nos cerca, e, de fato, esse é o mecanismo das autoficções contemporâneas. Para falar sobre os outros, para falar sobre a humanidade, para falar sobre o ser humano, a melhor maneira, a maneira mais fidedigna para esses autoficcionistas é falar de si próprios. Esse é o ser humano mais conhecido dessa figura autoral. A única maneira de construir uma ficção fidedigna sobre um ser humano é falar sobre si mesmo, aquela tentativa de evocar o que há de mais veraz na própria intimidade. Ao mesmo tempo, é curioso que seja mencionado Tolstói como autor de referência para essa pergunta, porque ele é uma espécie de precursor disso, não na maneira como ele escreve, não nas obras que ele produz, porque as obras que ele produz são, em grande medida, fruto do seu tempo e não diziam respeito a estes anseios do presente, mas nos textos teóricos, Tolstói propõe que a sinceridade seria a virtude maior de um romancista hoje. A sinceridade seria o elemento fundamental para a criação artística. Nesse caso, não era para ser entendido literalmente, era o ato de criar com uma voz sincera. É possível criar o outro, é possível criar a voz do outro. Tolstói faz esse gesto constantemente, mas a partir disso, criar a partir do máximo de sinceridade que se possa alcançar. Hoje parece que o nosso tempo rompe um pouco com o gesto de inventar a voz do outro e leva a sério, de forma muito mais literal, essa noção da sinceridade como virtude do artista. São duas perguntas aqui, elas na verdade estão relacionadas. Uma veio do público, que diz assim, se essa busca pela realidade, também nas artes, poderia ser o resultado de um mundo onde a ciência ocupa cada vez mais espaço em nossas vidas, é a pergunta, que está relacionado com uma outra aqui do Cosme, que veio pela internet, que ele te pergunta a que você atribui essa fuga da ficção, da fantasia e a preferência pela realidade no meio literário. Aqui eu atribuo, de fato, o que eu tentei dizer aqui de maneira indireta, porque são fenômenos amplos e extremos e complexos demais para trazer uma resposta muito precisa. É difícil determinar isto se deve a tal coisa. Mesmo essa relação de causalidade que vem do pensamento científico talvez não se aplique tão diretamente aos fenômenos culturais, aos fenômenos literários. Mas o romance em si, o realismo, a eclosão do realismo a partir do século XVIII, ele vem plenamente casado com o desenvolvimento da ciência, né? O pensamento científico e essa modernidade artística eles estão ligados, eles estão umbilicalmente ligados, eles surgem num mesmo
momento histórico. Ao mesmo tempo, eles se digladiam constantemente ao longo da história. A literatura tenta se aproximar da ciência e tenta se afastar da ciência constantemente. Tenta, por exemplo, no naturalismo, se fazer muito mais científica do que em qualquer outro tempo, mas no momento em que explode a crise do romance, a tentativa é de romper, de acabar com esses academicismos, acabar com o racionalismo com que a gente enxerga a nossa existência e justamente dar vazão àquilo que não teve voz. E a literatura e as artes como um todo seria uma resposta ao racionalismo excessivo da ciência. Enfim, você tem uma relação profundamente dialética de aproximações e afastamentos entre essas duas matérias, e sinto que hoje se dá da mesma maneira. Não sei se a força que ganha a ciência hoje é o que nos impele a um abandono maior da ficção, ou a esse cansaço da ficção, ou pelo contrário, o que nos cansa é justamente o excesso científico e o afastamento dessa ficção que em outro tempo se pareceu à ciência, é parte desse processo. Uma pergunta que chegou pela internet aqui começa afirmando que cada vez temos menos tempo para ler, né? E quanto para escrever? Como é a sua relação entre o ofício e o tempo? A abertura dessa pergunta traz um paradoxo, ou remete a um paradoxo contemporâneo. Eu diria que as pessoas nunca leram tanto quanto hoje, só que elas estão lendo outras coisas. Surpreendentemente, a palavra escrita ganhou imenso espaço na cultura contemporânea. Aquilo que a gente imaginava sempre em projeções do futuro feitas décadas atrás, a gente imaginava algo muito mais visual, muito mais falado do que a troca que a gente tem feito, a comunicação mais habitual hoje. A gente tem trocado palavras, escrito palavras uns para os outros constantemente, quando a gente teria a chance de mandar mensagens e falar e nos ver um ao outro constantemente. A tecnologia nos levou a esse lugar que se esperava chegar, e surpreendentemente, quando a gente chega, a gente não desiste da palavra escrita, pelo contrário, a gente se aferra à palavra escrita como nunca antes. Então a gente tem lido muito, escrito muito. A questão é o que a gente tem lido e o que a gente tem escrito. Como a gente tem se entregado a essa comunicação constante, mais cotidiana, o que é bonito, esse ímpeto de comunidade que nos acomete a muitos, e essa troca constante de ideias, mas que em certo momento retira a própria noção de uma solidão e de uma introspecção e de uma reflexão mais lenta e calma sobre as coisas. Eu pessoalmente sofro disso como qualquer um. Produzo pouco, escrevo lentamente, também porque me sinto muitas vezes afastado da leitura literária, muitas vezes afastado da escrita, de uma prática cotidiana de escrita. Escrever para mim nunca foi fácil, e agora é difícil por razões distintas. O cansaço da ficção é também um cansaço da leitura, é um sem-sentido da leitura que nos abate muitas vezes, e que me abate também pessoalmente. Não é por ser escritor e por trabalhar com isso que eu me veja protegido desse cansaço. Pelo contrário, se eu estou falando disso aqui, é porque justamente sofro isso fortemente. Às vezes a leitura não faz nenhum sentido, às vezes a escrita não faz nenhum sentido. E, no entanto, há momentos em que isso se desfaz, há momentos de muita força e muita pujança em que ler um livro é uma experiência marcante para mim, e há momentos em que a vontade de escrever é forte, poderosa, e me toma e se torna de novo essa necessidade, esse imperativo de que eu falava antes. Então eu sinto que a gente está em conflito, nesse conflito íntimo, de saber que talvez convenha fazer outra coisa, mas se vê impelido por uma certa rotina, por uma certa inércia a continuar na comunicação superficial e comezinha de sempre. E, enfim, estamos em batalha
com nós mesmos, assim, uma batalha para dar algum sentido mais concreto, mais produtivo para isso que a gente faz e transformar a palavra em algo mais expressivo do que essas trocas habituais. A próxima pergunta, são duas também, que tentam criar um exercício de futurologia aqui para você, que é o Eduardo, ele diz assim: se você crê que esse novo registro da literatura, em que não é mais necessário divertir baseado em fatos reais, será definitivo, ou seja, daqui a 100 anos um leitor ainda poderá entender o texto sem essa advertência. E a outra pergunta é como você imagina que serão os leitores daqui a 50 anos. Se o livro no papel existirá, que tipo de conexões e desconexões eletrônicas são exigidas para o autor quando decide escrever um livro? Bom, se essas perguntas são possíveis, é porque a gente não abdicou da ficção de vez, que a gente ainda está tentando projetar futuros e projetar mundos inexistentes, né? Eu não vejo... Se eu tento fazer essa projeção, e alguma vez já cheguei a escrever sobre isso, minha impressão é de que estes livros que a gente tem escrito, esses livros ficcionais feitos a partir do cansaço da ficção, vão ser livros muito estranhos e muito arbitrários, muito absurdos para o leitor do futuro. Alguém que pegue nas mãos Elizabeth Costello, que não é uma narrativa sobre uma mulher chamada Elizabeth Costello, que é um conjunto de palestras fictícias feitas por essa mulher fictícia. Ou, por exemplo, os livros do Sebald. Alguém que pega esse vagar infinito, esse caminhar de lá para cá, essa aproximação a um personagem, mas que nunca se converte num relato da história efetiva, tal como ela foi, ou da biografia desse personagem. Esse leitor de daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos, especulo eu, vai achar aquilo completamente bizarro. Por que escrever dessa maneira? Por que se deixar tomar por essa vaguidão? Por que recusar tanto o simples contar de uma história, né? A narrativa em si, como a gente tem abdicado, ela possivelmente vai ser um gesto incompreensível para um leitor do futuro. Mas nem por isso me parece que a gente deva desrespeitar esses anseios legítimos e íntimos que a gente tem. Isso que responde efetivamente às nossas questões mais intrinsecamente estabelecidas. E sinto que não cabe ao escritor ter nenhum respeito por esse autor de 50 ou de 100 anos à frente, porque é justamente completamente imprevisível essa figura. Aquilo que vai se estabelecer no tempo, aquilo que vai se canonizar, nunca é o que se imaginou que se canonizaria. Na história da literatura isso é muito evidente. Stendhal, que é quem escreve um dos romances mais marcantes da história, algo que se converte num cânone, escreve O Vermelho e Negro, estou falando, escreve como Crônica de 1830, e pensa que aquilo deve ser lido em 1830, é um retrato do presente e daquela realidade momentânea. A proposta dele é falar deste nosso tempo, e falar de uma maneira quase jornalística sobre esse tempo. Então ele postulo, ou não postulo, lê-se já na obra dele, jamais imaginaria um leitor de 50 anos depois, ou de 100 anos depois, lendo aquela obra. E, no entanto, a gente lê ainda e se entrega àquela obra. E ela não, pode parecer, para muitos leitores contemporâneos, estranha também. Estranha, em certo aspecto, intrigante, porque tem essa estranheza. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao fim da gravação do programa. Agradecemos, naturalmente,